Vamos abrir a escritura no Evangelho segundo escreveu Mateus. Grande evangelista Mateus escreve a partir de uma pesquisa in loco. Mateus capítulo de número 6. Versículo de número 7. Perdão, versículo de número 9. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pai nosso, tu estás excelente sobre todas as coisas, e nós somos pó, cinza, nós somos o Adamar, o barro. Fizeste-nos com amor, fizeste-nos com cuidado, mas o nosso coração se distanciou da tua presença. E agora o teu Filho nos reconciliou contigo e nos deu acesso à tua presença. E nós queremos te celebrar como igreja, porque agora nós falamos a ti como filhos. Tu és o nosso Abba, tu és o nosso Pai. Ó Deus, que privilégio nessa noite poder nos dirigir a ti como Pai, filhos adotados pelo amor e restaurados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, para a glória do teu nome bendito. Amém. Podeis sentar, amados. Irmãos, eu estou sem gravata porque eu tenho um problema de tendinite. Herdei isso porque digitei muito durante muito tempo e a minha tendinite estava sendo afetada pela gravata. Então, os irmãos vão me ver alguns dias sem gravata, mas a gravata não prega, viu? Tá bom? A oração era algo muito importante no judaísmo. Os mestres, quando ensinavam os discípulos, ou os talmidins, os mestres usavam várias figuras para que os talmidins, para que os discípulos conseguissem assimilar os ensinos. E a assimilação dos ensinos, ela se dava a partir de alguns elementos educacionais. Um deles era a oração. Depois de passar vastos dias e horas ensinando, os mestres então desenvolviam algumas orações, e aquelas orações eram o resumo de tudo aquilo que aquele mestre pensava sobre sua relação com Deus. Quando o mestre ensinava os discípulos a orar, ele estava fazendo uma síntese, um resumo de tudo aquilo que ele pensa, de qual é a sua relação com o transcendente, de qual é a sua relação com Deus. Os discípulos vão até Jesus e fazem um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus, diferente de todos os demais mestres, Jesus ensina os discípulos a viver. Os discípulos queriam aprender a orar, mas Jesus ensinou eles a viver. Porque para Jesus, vida é oração. Oração que tem efeito é vida que tem transformação. Porque nós oramos o que vivemos e vivemos o que oramos. E aí Jesus, em sua oração, ensina os discípulos a viver. De sorte que na prática, no cotidiano, na caminhada, na jornada, os discípulos estão orando. De sorte que orar não é balbuciar palavras repetidas. Orar é produzir vida. Orar é produzir jornada, é produzir caminhada, e é ter consciência que nós estamos em Deus e vivendo para a glória dele em tudo aquilo que a gente faz.
Diferente da nossa mente, Jesus não fazia distinções. Não havia um mundo do trabalho secular e um mundo espiritual. Na mente judaica, tudo aquilo que o homem fazia, ele fazia porque era sagrado. Não havia absolutamente nada no judaísmo que não fosse sagrado, inclusive ir ao templo, inclusive ir à sinagoga. Mas ir ao campo, pagar impostos, cuidar da rua, preocupar-se com as questões sociais e ecológicas, tudo isso estava no bojo da adoração a Deus. E aí Jesus diz assim: vocês querem aprender a orar? Sim, queremos. Pois vocês têm que aprender a orar aprendendo a viver. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês têm que começar a oração assim: Pai Nosso. E essa oração não é uma oração para ser repetida, é uma oração para ser vivida. Pastor, é porque toda vida que eu abro a Escritura, eu gosto de fazer a oração do Pai Nosso. Eu me sinto bem orando o Pai Nosso. Eu estou pecando porque estou fazendo isso? Não. Mas no mínimo, você está dizendo que Deus não ouviu ontem. Porque nós temos uma dificuldade enorme para acreditar que Deus nos escuta, sabia? A gente comete uma falha e chega na presença de Deus e diz: Senhor, me ajude, eu pequei, eu sou tão falho. E aí chora, sofre, se desespera. E aí depois de algum tempo, vai para casa, próximo domingo está na igreja e se lembra do que fez. Senhor, e Deus fica: o que foi? O que foi? Senhor, aquele pecado, qual? O Senhor está com 2 semanas, eu não me lembro mais. Domingo passado eu deletei, eu excluí, e ainda continua na sua cabeça, mas já está no lago do esquecimento, porque Ele é Pai. E aí Jesus diz assim: nós devemos nos aproximar dele e dizer Abba. A expressão Abba é uma expressão aramaica, que o filho dizia em sua tenra idade. Quando ele nascia, era a primeira palavra que ele aprendia a dizer: Abba, Abba, Abba. Ele não sabia dizer nada, mas sabia dizer Abba. E à medida que ele ia crescendo, ele tinha compreensão que a palavra Abba, que significa meu pai, paizinho, papai, era uma palavra que ele deveria usar em casa. Fora, ele tinha que usar a expressão grega Kyrie, que é Senhor. Porque havia um desrespeito para uma criança judaica usar o pronome de tratamento que não fosse adequado na frente de outras pessoas. Então, em casa, na intimidade, ele usava papai. Mas da porta para fora ele usava Kyrie, Senhor. E aí Jesus vem e corrige isso e diz: não, é Abba. Em qualquer lugar e em qualquer momento. É Abba. Quando uma criança diz Abba, a expressão desaba parece que a criança desabou, né? Quando uma criança usa a expressão Abba, a criança não sabe a altura do pai, ela não discerne isso, ela é um bebê. Ela não sabe qual é o emprego do pai, qual é a idade do pai, ela não conhece nada sobre a vida do pai. Mas tem uma coisa que a criança sabe, é que ali está os braços mais seguros da vida daquela criança. E aí por isso ela se atira, se joga,
Você já fez isso com a sua filha ou filho? Coloca ele assim, num parapeito alto, e aí fica assim a 1,5 metro de distância e diz, pula. Ele pula. Porque não há risco entre o abismo e a queda. Existem 2 braços. E esses 2 braços são os braços do Abba. E a criança pode não saber tudo sobre o Abba, mas a criança sabe que o Abba ama o suficiente para morrer por ela, se necessário for, e ela se atira. É por isso que eu digo para você que você não precisa entender tudo sobre Deus, nem conhecer tudo sobre Deus, até porque você não vai conhecer, é impossível. Mas você precisa ter certeza de uma coisa: você é amado, você foi escolhido, você foi resgatado, e os braços de Deus estão estendidos para te proteger, para te guardar, para te assegurar a vida e para te conceder graça todos os dias da sua vida. Nós estamos diante do Abba. Quer dizer, pastor, que crer em Deus é atirar-se no escuro? Não. Crer em Deus é atirar-se no amor. E atirar-se sem entender, mas atirar-se. Pedro passa a noite todinha tentando pescar, Lago de Genezaré, Mar da Galileia, lugar que ele conhecia. Passa a noite toda tentando pescar e ele não pega nada. Nem um peixe. Quando ele está retornando pela manhã, quem está na praia? Jesus. Pedro, pescador de profissão, Jesus, carpinteiro. Quem é que entende mais de pesca? É Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede aí do lado do mar, do lado do barco. Lança a rede ao mar. Pedro tenta argumentar, mas de repente ele lembra. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, o mar não está para peixe. Passamos a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não pegamos nada. E aí Pedro usa uma das declarações de fé mais bonitas do Novo Testamento. Pedro diz assim: mas porque tu pedes. Isso é fé. Fé é você não entender nada, mas porque Ele pede, você crê. Você não precisa saber se vai ter peixe lá e se o cardume vai estar te esperando, mas porque Ele pede, você obedece. Mas porque Ele pede, alegra o coração dele, você realiza. Mas porque é vontade dele, você obedece. E se você obedece desta forma, isso é fé. Lançar-se aos braços de um Deus que nos assegura vida. E aí quando Pedro lança, a Escritura diz que ele pesca 153 grandes peixes. Extraordinário, né? De sorte que o barco quase parte ao meio. Isso é lindo demais, gente. Isso é extraordinário. Glória a Jesus. Nós precisamos começar a compreender que o nosso Deus é Abba. E há uma diferença enorme entre o Abba e o Kyrie, entre o Deus Pai e o Senhor. Porque se eu chamo o meu Pai de Senhor, e apenas de Senhor, eu estou dizendo que a minha relação com Deus é uma relação de conveniência. Eu estou dizendo que a minha relação com Deus é uma relação comercial. A minha relação com Deus é uma relação monetária. E aí Jesus vem e exclui a possibilidade do Kyrie, do Senhor, e ele diz: não, a relação tem que ser uma relação paterno-filial. Porque quando há uma relação do pai com o filho, não há inconveniência. Se a relação não é pai e filho, há inconveniência. Se a relação é serve Senhor, há inconveniência. Mas se é pai e filho, não há inconveniência.
qualquer pessoa acordando você 2 horas da manhã, vai ser uma pessoa que vai fazer algo extremamente inconveniente. Te acordar 2 horas da manhã. Mas quando é o filho é diferente. Sim ou não, irmãos? Quando é o filho a gente não fica nem com raiva, né? Hoje eu vesti esse paletó que parece uma bique. Quando eu terminei de vestir, a Milena olhou para mim e disse: o pai hoje vai fantasiado de Elzo. 4 anos de idade. Ela está ali rindo. Ó. E eu disse: o que é Elzo? É porque tem a Elza, que veste azul, que é uma menina do gelo lá. E ela disse que eu sou o Elzo. Você já pensou, meu irmão? Se fosse outra pessoa, eu ia dizer: você me respeite, rapaz. Mas é a Milena. E a gente veio se divertindo com a criatividade da Milena de me chamar de Elzo, né? E aí quando a gente entrou no carro, ela melhorou. Ela disse: papai, o senhor está parecido com folclore. Ajudou bastante, né? Nessa relação paterno-filial existe uma relação que está para além de tudo. É uma relação de profunda entrega, de perfeita entrega. E a nossa relação com Deus precisa refletir essa realidade. Porque não há inconveniências quando Deus nos vê como filhos. E quando nós acessamos a presença daquele que é Pai absoluto e maravilhoso. E aí o Senhor Jesus diz: você precisa orar ao Pai, mas você precisa ter a compreensão que esse Pai só é acessado a partir do momento que eu o considero como o nosso. Não é o meu Pai, é o nosso Pai. Jesus está dizendo: não adianta você tentar ser incluído por Deus, se você é incapaz de incluir seu irmão. Só ora a Deus quem pode dizer nosso. Se você só consegue orar o Salmo 23, que o Salmo 23, gente, é um salmo muito egocêntrico, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz, guia-me mansamente, refrigera a minha alma. E aí o Senhor Jesus disse: gente, vamos corrigir esse negócio. É nosso. Pai, tu é nosso. O pão é nosso. O perdão é nosso. O livramento é nosso. É o Senhor quem providencia para nós. Tu és o nosso Deus. A ti seja a glória, a honra e o poder para sempre. Porque tudo que nós somos, somos por tua causa. Então o que Jesus está ensinando para a gente é que não há possibilidades de nós acessarmos a presença do Eterno se nós temos dificuldades de convivência. A oração só é legítima quando eu sou bênção na vida das pessoas que estão ao meu lado. Se eu não consigo ser bênção para quem eu vejo, eu vou passar 100 horas orando. Deus sempre nos percebe na individualidade, mas Ele nos recebe na coletividade. Isso é um princípio para a vida. O Senhor Jesus disse assim: quando tu entrares no templo e que tu fores apresentar a tua oferta, se chegando no templo tu te lembrares, porque culto precisa refletir e gerar reflexão. Culto precisa refletir na minha vida, e essa reflexão cultica precisa gerar reflexão sobre como eu estou me relacionando com as pessoas lá fora. Jesus disse: se tu tens uma oferta nas mãos, mas tu te lembras, isso é culto. Culto é quando a gente chega aqui e começa a dizer: Senhor, eu fiz umas bobagens essa semana. Culto é quando a gente chega aqui e diz: Senhor, eu deveria ter perdoado aquele irmão. Eu deveria ter perdoado aquela irmã. Me lembrei da esposa do Billy Graham, né? Perguntaram para ela se ela já havia pensado em divórcio. Ela disse: em assassinato sim, mas em divórcio não. Ela já tinha pensado em matar o marido, mas nunca em se divorciar. Então, dias difíceis. E aí Jesus diz assim: se você entra no templo, mas não reflete sobre a sua relação com seu irmão lá fora, não entregue a oferta.
deixa a oferta no altar, olha que coisa linda, sai, reconcilia-te com o teu irmão, depois volta e apresenta a oferta a Deus. Primeira verdade que a gente aprende: se tu te lembrares que o irmão tem alguma coisa contra ti, olha que coisa interessante, Deus está mandando você pedir perdão, não é a quem você feriu não, é a quem feriu você. Um negócio difícil, né? Eu me lembro não de quem eu feri, eu me lembro de alguém que tem algo contra mim. Gente, ser crente é um negócio sério, não é não? Mas é bom demais, né? Então Jesus está dizendo assim, ele tem problemas contigo? Tem. Você já viu gente que diz assim, não foi eu que me intriguei? Então como não foi eu que gerei o problema, eu não estou nem aí. Difícil, né? Tem gente que acha que a lei facilitou, engana-se. Perdão, a graça não facilitou. A graça trouxe aos olhos do excelente aquilo que está no recôndito da nossa alma. Na lei era possível esconder e mascarar algumas coisas. Hoje nós precisamos refletir o Evangelho de Jesus e continuar pedindo forças a Ele para que a gente consiga fazer o que Ele nos ordenou a fazer. E aí o Senhor Jesus diz assim, tu te lembras que alguém tem alguma coisa contra ti. E se tu te lembras que alguém tem alguma coisa contra ti, isso vai interferir no teu culto. Então ao invés de você dar continuidade ao culto, deixa a oferta, vai lá, corrige e depois volta. Porque a sua relação lá fora define a sua relação aqui dentro. Porque você só começa a orar se você pode orar de forma inclusiva, dizendo, nosso Pai. Porque não existe culto onde eu me dirijo a Deus e entre mim e Deus não tem ninguém. Porque o meu culto só é verdadeiro se eu for bênção para a Cíntia, bênção para a Milena, bênção no trabalho para as pessoas que estão comigo, bênção para essa igreja. Eu não conseguirei me relacionar bem com Deus se eu trato mal as pessoas. A minha vida com Deus será uma vida necessariamente diluída em dor e em sofrimento. Eu preciso ajustar minha vida com meu irmão para que a minha oferta seja aceita diante do meu Deus. E aí o que a Escritura está ensinando é, você vai e corrige, porque a relação com o seu irmão lá fora vai interferir na relação com o seu Deus dentro do templo. E aí tem uma coisa interessante, Jesus diz assim, depois volta, entrega a tua oferta. Porque Jesus poderia dizer assim, vai lá fora, se reconcilia com teu irmão e está tudo bem, o que importa é você estar em paz. E aí ele daria vazão para os desigrejados, né? A gente está com uma febre de gente achando que pode servir a Deus em casa. Você já viu? Uma multidão, são milhares de pessoas. O pastor Antônio José disse que de vez em quando liga um para ele e diz, pastor, que mensagem? A mensagem foi transmitida pela internet, foi de Deus, estava comendo uma pipoquinha, deitado na rede. Oh, mensagem do céu, deu vontade até de falar em língua estranha, enquanto o senhor estava pregando. Foi bom demais. Terminou, fiz uma oração, entreguei meu culto e fiquei muito feliz. Não funciona. Pastor, eu estou viajando e não consigo ir para o culto. Então assista, você vai ser edificado e você vai ser abençoado. Mas a gente não pode passar mais de uma semana sem estar nesse lugar. Por quê, pastor? Porque nós precisamos de gente para viver. Por quê, pastor? Porque aqui é o lugar onde você chega ferido e machucado. E você se senta do lado do irmão que está passando um problema pior do que o seu. Aí você diz assim, Jesus, tu é muito bom. Eu fui renovado, eu vou orar por esse irmão, glória a Jesus. Aí você sai celebrando a Deus, porque você chega às vezes alegre, extremamente feliz, mas você se senta do lado de alguém que está enfrentando uma dura prova, e Deus usa você, para você dividir a sua alegria com Ele. Aí a carga dele passa para você, e vocês dois saem com um peso dividido, sai mais leve para Ele, sai melhor para a sua vida, porque você aprende. Isso acontece em comunidade, isso acontece em igreja, e nós precisamos valorizar o nosso. Pai nosso,
Senso de comunidade. Igreja existe em comunidade. Igreja não existe na pessoalidade. Deus sempre usa povo. É um povo que Ele liberta do Egito. É um povo que Ele leva para Canaã. É um povo que Ele disciplina na Babilônia. É um povo que Ele leva em regresso. É um povo que Ele vem apregoar o Evangelho. É um povo que Ele levanta para ser apóstolo e discípulo seu. É um povo que vai ser arrebatado. São tantos como a areia do mar que serão vistos na eternidade. Tudo começa com povo e termina com povo. É por isso que na presença dEle há sempre a ideia plurálica. Nós estamos dizendo: nós te agradecemos, nós te celebramos, porque nós somos o teu povo. E cada crente daqui fala por todos. Isso é lindo demais, irmãos. Senso de comunidade. Jesus está nos ensinando esse princípio nesta noite e nós precisamos abraçá-lo com muita alegria. Segunda verdade que nós precisamos perceber é que esse nosso gera em nós um senso de igualdade. Quando Adão e Eva caem, eles caem como raça. E a raça cai na sua totalidade. Eva cai, afeta o Adão cai, afeta o Caim cai, afeta diretamente o Abel, e depois vem Lameque, e depois vem todas as muitas atrocidades. Deus faz uma primeira limpeza, envia uma arca, e nós conhecemos bem a trajetória escriturística. Mas como raça o homem cai. Por isso que Jesus está dizendo: vocês quando forem orar, vocês devem orar em coletividade, dizendo o nosso. Porque Deus vai restaurar toda a raça que crê no seu nome e que escolher viver para a sua glória. Porque Deus vai restaurar toda a raça que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e passar a viver em novidade de vida. E aí nós então viveremos o especial mandato do Mestre, de continuar buscando outros para que vivam a experiência que nós estamos vivendo. E aí então ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa que nós precisamos é ter consciência de onde nós estamos. Porque existe, irmãos, um evangelho barateando a coisa, apregoado em muitas igrejas do Brasil. Eu visitei uma igreja um dia e sempre fui curioso da religião. Por fazer teologia, a gente tem que fazer pesquisas e participar de muitos cultos. Até de Santa Ceia, do Testemunho de Jeová, que é uma vez por ano eu já participei, para assistir, para observar. E eu fui nesse culto, assisti esse culto, e quando eu cheguei lá, o rapaz que estava dirigindo o culto disse assim: vamos agora orar o nosso brother. Brother. E aí todo mundo se levantou para orar o brother. E aí, irmãos, o Senhor Jesus está iniciando dizendo para a gente: Ele é Abba, Ele é Pai, mas Ele não é brother. Essa semana eu estava em casa, a Milena se estressou e teve uma hora que a Milena disse assim: mãe, eu não sou sua amiga. Com raiva porque a Cíntia não tinha feito uma coisa. Aí a Cíntia disse assim: é mesmo não, você é minha filha. E mãe aqui tem sola. Aí ela disse: tá bom, mamãe. Deus é nosso Pai, mas não é o nosso igual. Deus é nosso Pai, mas não é o cara lá de cima. Deus é nosso Pai, mas não é o brother. Deus é nosso Pai, mas é Senhor absoluto e deve ser reverenciado. Deus é nosso Pai, Ele é inatingível, o sublime, o excelso, o maravilhoso, o glorioso, o majestoso. Ante a Ele nós nos prostramos e reverenciamos a Sua santa presença. Jesus está dizendo: Ele é Abba a ponto de nos ouvir, mas Ele está distante a ponto de reinar absoluto sobre todo o universo. Quando a gente diz: tu estás no céu, nós estamos dizendo: eu creio que tu estás em cima, e porque estás em cima, tu consegues ver tudo. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o Senhor de Nazaré.
Ao nome do Senhor seja toda a majestade nessa noite. Ao nome do Senhor seja toda a vida e toda a sublimidade nessa noite. Nós precisamos pensar sobre essa nossa relação com Deus, irmãos. Nós não podemos nos relacionar com Deus como a gente se relaciona com ídolo, com amigo, com parceiro. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu me lembro de uma jovem na Barreira. Ela chegou para mim e disse: irmão Danilson, eu estou pensando em casar, mas eu já fiz uma prova com Deus que eu só caso no dia que Deus me respondeu. Eu disse: qual é a resposta? Eu quero ver o sol ficando verde. Tem 35 anos e ainda não casou. Vai se cumprir a minha palavra, que eu disse para ela: minha filha, você vai morrer solteira. Se você pensa que Deus vai pintar o sol de verde para você casar, você é tratar Deus de menino, irmão. Você já pensou? Não, pastor, é porque eu fiz essa prova. Aí eu disse: mas só você levar uma pancada na cabeça. Você olha para o sol, você vê ele verdinho. Outro um dia chegou para mim e disse: pastor Danilson, escolhe um desses dedos. Aí eu disse: o que foi, irmão? Não, por favor, escolhe. Eu disse: irmão, mas por quê? Escolha. Aí eu disse: esse aqui. Ela: ô glória. Era a resposta que eu estava esperando. Você já pensou? As pessoas se relacionam com Deus como a gente se relaciona com coleguinha. Mas Deus não é o nosso coleguinha. Deus é o nosso Salvador. E diante dele os reis e os nobres se tremem. Diante dele os demônios creem que estremecem. Diante dele a igreja eleva a sua voz em exaltação e adoração. No Salmo 148 a Bíblia diz: vinde, ó baleias, e celebrai o nome do Senhor. E vós, todos os seres celestes que habitam nos mais altos céus, celebrem o nome do grandioso. Vós peixes, vós animais, vós montes e outeiros, cantai a presença do Senhor. Ó vinde reis, nobres, servos e todos os demais seres humanos, jovens, donzelas, velhos e velhas, louvem ao Senhor. E aí o salmista diz: ó povo do meu Deus, cantai ao Senhor, porque excelso é o seu nome e muito grande em louvor. Esse é o Deus dessa igreja. Nós vamos continuar honrando e adorando o nome dele, bendizendo o nome dele, porque ele é Senhor que está nos céus. Perto o suficiente para não te desamparar, longe o suficiente para que nós aprendamos a confiar. Aleluia! Perto o suficiente para a gente sempre crer, mas longe o suficiente para a nossa fé crescer. Martinho Lutero diz: tudo que está claro na Escritura é para alimentar a minha fé. Tudo que está obscuro na Escritura é para provar a minha fé. E a gente precisa ter a nossa fé provada. Tem gente que diz assim: pastor, eu queria acreditar em tudo. Eu disse isso domingo na escola dominical. O oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é a certeza. Vai ser pregadora, viu? Uma gargantinha dessa. O oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé é o quê? É a certeza. Pastor, eu creio. Então você não precisa de fé. Fé é quando a gente não crê. Amém, irmãos? Fé é quando o chão some. É quando você olha para os montes e não vê socorro. Fé é quando você não vê saída. Aí Deus te enche de graça e Deus coloca fé no teu coração. E aí a certeza se vai e a fé se estabelece e você continua crendo e confiando na boa mão do Senhor.
na boa mão do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Estás no céu. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que eu tenho um lugar, e esse lugar é o lugar de filho. E a segunda coisa que nós precisamos ter em mente é que existe um lugar de Deus. Eu anotei aqui que nós precisamos primeiro ter consciência da nossa distância. E nós precisamos ter consciência da autoridade de Deus. Eu queria citar para os irmãos uma frase de um dos maiores teólogos que o mundo já produziu, um homem que o mundo não era digno de tê-lo, John Stott. Pastor, eu queria ler alguém que não me embaraçasse. Leia John Stott, um escritor prolífico, simples e de uma teologia abençoadora. John Stott diz: ninguém mais tem as qualificações de Jesus. Assim, podemos falar sobre Alexandre o Grande, Charles Darwin o Grande, Napoleão Bonaparte o Grande, mas não Jesus o Grande. Porque Jesus não é grande, Jesus é único. E não existe ninguém como Ele, e não existe nem rival, nem sucessor. Ele é único, Ele é majestoso, Ele é Senhor absoluto, Ele é glorioso, Ele é o Deus dessa igreja, inigualável é o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Salmo 11, versículo 4. Mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam tudo, Ele vê atentamente os filhos de Adão. Hebreus capítulo 2, versículo 20, mas o Senhor está no perdão. Abacuque capítulo 2, versículo 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Nós estamos diante do sublime, irmãos. E diante do sublime nós não nos aproximamos de qualquer forma. Diante do sublime nós nos aproximamos em reverência. Quando o sumo sacerdote ia se apropriar ou se aproximar dos santos, ele passava 90 dias se preparando. E depois de 90 dias se preparando, ele entrava. E depois que ele entrava com uma corda amarrada à cintura. E quando ele entrava, ele tinha que entrar e ficar em movimento no lugar santo, ou no Santos dos Santos. Ele entrava no pátio, do pátio ele entrava no lugar santo, e do lugar santo ele entrava nos Santos dos Santos. E ele tinha que ficar em movimento porque haviam sinos e romãs na aba do seu vestido. E aquele imã, aqueles sinos e aqueles romãs ficavam se degladiando, batendo um no outro e fazendo um barulho. E enquanto o sumo sacerdote estava se movimentando, o sino estava fazendo barulho, e 2 milhões de judeus estavam lá fora em silêncio sepulcral, ouvindo o tinir dos sinos. De repente o sino parava. 2 coisas podiam ter acontecido: o sacerdote estava morto porque entrou em pecado, ou ele estava em experiência de revelação. Ele havia caído diante da presença de Deus e estava vivendo a experiência com o transcendente. Eu não sei como foi que você entrou aqui nessa noite, mas eu posso te garantir, esse lugar não é os Santos dos Santos. Os Santos dos Santos é a sua vida. Os Santos dos Santos é aquilo que você é. Ele não mora no templo que está no centro de Jerusalém. Ele mora na sua casa, Ele mora na sua vida. Vamos cuidar da casa, vamos preservar a vida, vamos limpar a casa, para que o Espírito de Deus continue habitando na nossa vida e encontre graça e espaço de Deus naquele lugar. Que a habitação de Deus seja plena de vida e que nós possamos apresentar a Deus uma casa bela, uma casa limpa e uma casa abençoada todos os dias das nossas vidas. E aí vamos concluir o sermão
Graças a Deus ainda faltam 15 minutos. Santificado seja o teu nome. O que é ser santificado? Quando Jesus nos ensina a dizer: Senhor, eu quero que o teu nome seja santificado, o que Jesus está nos ensinando? Qual é a verdade dessa porção da Escritura? Jesus está nos ensinando, irmãos, que o nome de Cristo é santo. E nós não estamos orando para que o nome dele seja mais santo, porque não há nada que torne o nome de Jesus menos santo. Nós não estamos orando para o nome de Jesus ser mais santo. O nome dele já está sobre todos os nomes. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não tem nada que esteja acima do nome de Jesus. A santidade está no seu nome. Quando Jesus nos ensina a orar: santificado seja o teu nome, Jesus está nos ensinando a fazer a seguinte petição: Senhor, o mundo está enlameado. O Senhor é dono do mundo de direito, mas não é de fato. Porque existem pessoas que enlameiam o teu nome na vida delas. Mas eu quero, Senhor, que na minha vida o teu nome seja santificado. Tivemos essa semana uma conferência, Liderança em Foco, no Tempo Central, e foi impactante. Deus usou muitos pregadores. E ontem o pastor Sérgio estava falando um tema que eu achei extremamente interessante. O irmão Júnior estava lá, o irmão Joacélio também, irmã Vilani, irmã Miriam. Foram noites maravilhosas. O pastor Sérgio ontem trouxe-nos uma reflexão muito interessante. Ele fez um raio-x do Brasil e ele disse: olha, existem ideologias de morte no nosso país. E existem crentes que ficam utilizando essas bandeiras ideológicas sem entender qual é a função do Evangelho. Procurador da República, amplo conhecedor, um homem que transita no governo, e um homem que tem um trabalho social extraordinário que está impactando toda uma cidade. A cidade de João Pessoa está sendo impactada pela vida desse homem. Ele assumiu há 9 anos atrás uma igreja com 80 membros e hoje ele dirige uma comunidade com 4.300 crentes. Para os irmãos terem ideia, ele, com uma igreja com 80 membros, ele chegou no domingo à noite, ele disse: irmãos, chegou um drogado querendo que a gente ajudasse esse drogado, e eu não tinha como ajudar, e eu pedi a Deus que Deus me dirigisse. Deus me levou para um terreno, 1 milhão e poucos hectares. E quando chegou lá, eu perguntei o preço, o rapaz disse: é tantos milhões. Aí eu liguei para o tesoureiro, eu estava com 2 meses na igreja, disse: meu filho, quanto é que tem no caixa? 3 mil reais. Aí ele fechou com o rapaz lá. Ele disse que chegou domingo, tirou uma oferta, a oferta deu para pagar 20% do valor do terreno. No domingo à noite, com 80 crentes. Irmãos, foi um milagre assim. E aí quando ele terminou, ele disse assim: Deus mandou eu cuidar dos presos. Olha que coisa linda. E aí 3 jovens que acabaram de se formar no direito disseram assim: pastor, eu queria que o senhor falasse com algum juiz federal para nos liberar, para a gente fazer algumas análises em alguns presos que precisam de uma petição de um parágrafo. O irmão Márcio é da área. Uma petição de um parágrafo para serem livres. E aí elas foram para o presídio e começaram a libertar os presos, o jeito que estava preso há 1 ano, por causa de uma petição. E aí quando o preso era liberto, ela dizia assim: vamos lá na cidade da vida, você vai para lá e nós vamos cuidar de você. E quando chegava, o pastor César dizia assim: meu irmão, qual foi o seu crime? Eu matei minha sogra.
E o outro, eu matei meu pai. E o outro, era só assim, ele disse que era só menino bom. Aí ele disse que dizia assim: irmão, quem tem coragem de dar um emprego a esse rapaz? Negócio atribulado, né, irmão? Aí o rapaz se levantava e dizia assim: eu dou um emprego para ele. Pronto, você já está empregadinho, meu filho. Você vem dormir aqui, porque a comunidade tem esse espaço, e você está empregado. As 3 jovens começaram a fazer um trabalho, chegou lá no governo federal. Um dos ministros ficou sabendo que tinha gente, 3 jovens na Paraíba, que estava revolucionando, libertando gente, e veio conhecer elas. Quando chegou lá para conhecer elas, trabalho voluntário. Chegou lá para conhecer elas, ele disse assim: eu tive uma ideia, vamos fazer um mutirão? Aí a igreja organizou um mutirão, chamou vários outros advogados, eles analisaram 3.500 fichas. Sabe quantas pessoas eles libertaram? 700 pessoas. 700 pessoas foram libertas. E ele disse: fazem aproximadamente 9 anos. Aquelas 3 jovens que me pediram para dedicar ao Senhor o sábado, são 3 juízas federais da Paraíba. Deus abençoou a vida delas e as colocou no lugar de sonho e no lugar de vida. Porque elas entenderam que evangelho não se faz apenas pregando, discipulando, evangelizando, cantando, proclamando ou tocando. Evangelho se faz advogando, evangelho se faz trocando um pneu, evangelho se faz cortando carne, evangelho se faz na agricultura. Aquilo que você é o evangelho. Martinho Lutero na Reforma Protestante, inclusive mês da Reforma, aniversário de 500 anos. Martinho Lutero disse, eu agora fiz uma mistura do tamanho do mundo. Martinho Lutero disse: Deus se alegra quando um homem troca fraldas. Coisa boa, né? Terminou a mensagem, ele falou essa frase, aí um irmão que é músico lá da Cidade Oeste estava lá e disse: Deus tem se alegrado muito comigo nesses últimos dias, que eu tenho trocado tanta fralda. O que Lutero está dizendo é que Deus se alegra quando você faz para a glória de Deus as coisas mais simples da sua vida. Esses homens tocam para a glória de Deus. E todas as vezes que eles sopram o instrumento de sopro, todas as vezes que eles estão se utilizando dos instrumentos de percussão, eles estão fazendo isso para a glória de Deus. Mas o irmão Elias está controlando o som para a glória de Deus. Você, quando faz o bolinho, o cupcake em casa, está fazendo isso para a glória de Deus. Você, quando cuida do almoço do seu marido, está fazendo isso para a glória de Deus. Você, quando limpa a sua casa, Deus ama a limpeza, está fazendo isso para a glória de Deus. Tudo é dele. Santificado seja o teu nome. Nós vivemos um tempo de escuridão. E o Sérgio Queiroz foi muito feliz. Ele fala de um período da igreja medieval que a igreja estava afundada em trevas. Uma pessoa morria, você não podia fazer uma biópsia, porque a igreja controlava a ciência. E havia a ideia da desonra de tocar no morto. Então as pessoas morriam e por causa de doenças simples as pessoas continuavam a morrer, não havia desenvolvimento. Wycliffe, Martinho Lutero, Calvino e muitos outros homens foram instrumentos levantados por Deus. E esses homens então operaram a Reforma Protestante. Agora, a arte começou a brilhar, a música começou a ser produzida com profundidade e qualidade, e a igreja começou a viver uma dimensão diferente. Os dias passaram-se e aconteceu uma das maiores tragédias. O iluminismo chegou e disse o seguinte: a partir de hoje, a igreja cuida da alma e o Estado cuida do corpo. A partir de hoje a igreja prega para as pessoas irem para o céu, mas o Estado é quem cuida das questões relacionadas à ecologia, à sociologia, à psicologia.
E aí a igreja foi se encaminhando para um caminho distante do Evangelho de Jesus. A ideia de que nós estamos aqui para levar as pessoas para o céu não é o Evangelho todo. Nós estamos sim aqui para ganhar alma para Jesus. Mas nós estamos aqui para ganhar maridos melhores para suas esposas. Nós estamos aqui para ensinar alguns funcionários a baterem um ponto na hora certa e saber que estarão honrando a Deus se assim fizerem. Nós estamos aqui para ensinar alguns patrões a cuidarem da honra dos seus empregados e não dormirem com o salário deles no bolso. Nós estamos aqui para nos ensinar e pensar sobre o Evangelho, e o Evangelho nos ensina a ser gente. Gente de verdade. Porque nós vamos morar no novo céu e na nova? Sim ou não? E o processo de restauração de Deus da terra já começou. Você sabe quem é que Deus está usando? A igreja. Por isso que a gente tem que orar dizendo: santificado seja o teu nome. Porque se depender de mim, o reino de Deus vai ser instaurado na minha casa. Se depender de mim, o reino de Deus vai começar no meu trabalho. Se depender de mim, o reino de Deus vai começar na minha sala de aula. O reino de Deus vai estar onde eu estiver. Essa dimensão de evangelho é uma dimensão que precisa ser revisitada. O escritor aos Colossenses diz que o Senhor Jesus, Ele veio para mudar, para restaurar e para reconciliar tudo com Deus. Jesus não veio reconciliar as almas humanas. Jesus veio reconciliar a ecologia. Jesus veio reconciliar a sociologia. Jesus veio reconciliar tudo que existe com Deus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome. Não devemos ser como caniços agitados pelo vento. Mais um pensamento de John Stott. Dobramo-nos diante das rajadas da opinião pública, mas tão inabaláveis quanto pedras em uma correnteza. Não devemos ser como peixes que flutuam na correnteza do rio. Devemos ser como peixes vivos. Stott diz assim: Malcolm já disse, apenas peixes mortos são levados pela correnteza. Mas nós vamos denunciar a desgraça que estão querendo fazer com as nossas crianças. Nós vamos denunciar o inferno que a arte está querendo implantar, pura pornografia, para que os nossos adolescentes bebam daquele inferno. Nós vamos denunciar a ideia ideológica de que você, quando nasce, não sabe se é homem ou se é mulher. Homens nascem homens, mulheres nascem mulheres, homens nascem homens, mulheres nascem mulheres, homens são homens para a glória de Deus, mulheres são mulheres para a glória de Deus. E se alguém tomou uma decisão distinta, Deus é poderoso para libertar a sua vida, para mudar a sua história e para transformar a sua vida. Nós precisamos nos levantar e dizer que o Evangelho de Jesus continuará a ser pregado nesse lugar, e continuará a ser pregado com pureza, com verdade, com singeleza e com candura. Nós não estamos aqui para maltratar pecadores. Nós estamos aqui para rejeitar pecados. Pastor, e por que a gente está aqui para rejeitar pecados? Porque nós somos perfeitos? Não. Porque a gente sabe o que o pecado faz com a gente, não sabe, irmãos? A gente sabe. Porque outrora nós vivíamos de forma dissoluta, mas agora nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. E todos os dias precisamos ter consciência disso. Mas qualquer pessoa, independente do seu nível de profundidade em pecado, será abraçado por essa igreja. Será acolhido por essa igreja. E o Espírito de Deus vai gerar em cada coração dessa comunidade o senso de não julgamento. E quando você sentir vontade de julgar outra pessoa, Deus vai colocar você na cadeira dos réus. E você vai julgar você mesmo e vai melhorar para a glória do nome de Jesus. Porque é isso que o Evangelho nos convida a fazer.
E aí eu finalizo nessa noite lembrando de uma frase de Abraham Kuyper, também citada lá no Liderança em Foco. Gente, nós voltamos impactados daquelas 3 noites. Abraham Kuyper disse o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Fica de pé. Você pode olhar para o seu irmão, bate assim no ombro dele e diz assim para ele ou para ela: tudo que você tem, diz aí, é dele. Agora diz assim, olhando para ele, diz assim, olhando para ela: tudo que você é por causa dele. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o domínio, a ele seja a majestade. O poder, a honra e a glória pertencem a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Nessa noite nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós não vamos cantar, nós vamos orar. É feriado e eu vou estar liberando os irmãos para irem curtir a família, estar com a família. E eu queria, irmãos, convidá-los para a vigília amanhã. O irmão Gideão me lembrou agora. Por favor, os irmãos façam um esforço para estar aqui. Tempo de oração nessa igreja. Tempo de visita de Deus nessa igreja. Sábado, quem vem para o seminário, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Você não pode perder, não. Vai ser um tempo maravilhoso e nós seremos abençoados. Tem alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus? Reconciliar-se com o Senhor? Se você está desejoso de vir aqui à frente, ou desejosa, corra, venha. Domingo a escola dominical vai funcionar apenas para as 4 classes infantis, na parte superior do templo. Todas as demais salas, eu queria fazer um convite. Venham, irmãos, por favor. Domingo de manhã estará pregando o pastor Ozean Gomes. E vai ser uma manhã muito abençoada. Não perca esse momento em nome de Jesus. Vamos convidar para fazer essa oração o pastor Roberto. Vai estar orando, concluindo esse momento. E após essa oração nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Antes de sair, abraça uma pessoa que está perto de você hoje.